conversar hoje com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que já está aqui conosco. Muito bom dia e muito obrigada por topar falar conosco aqui no nosso Café PT. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que nos assistem e nos ouvem aí no canal PT. Uma alegria estar com vocês aqui. A alegria é toda nossa. E, deputada, a gente já começa falando, né, que a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina, do diesel também. Essa é a segunda vez só neste ano que essa medida, essa redução, ela é anunciada, é uma redução direta para as distribuidoras, mas muitas vezes os consumidores não percebem essa diferença diretamente ali no bolso. O senhor gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, um vídeo inclusive muito didático, explicando o porquê que muitas pessoas não conseguem, por que a gente não consegue perceber essa redução direta ali no nosso bolso. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo, depois a gente conversa sobre ele. Roda aí. Vamos lá. Felizmente, o preço da gasolina e do diesel não está baixando. Sabe de quem é a culpa? Do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Parece estranho, né? Eles não estão mais aqui, mas foram eles que privatizaram a BR Distribuidora, que é quase um monopólio. É uma distribuidora de combustível que controla 70%, 80% do mercado brasileiro. O que acontece? A Petrobras está baixando o diesel, a Petrobras acabou de baixar a gasolina, mas a distribuidora não repassa essa redução. Como não é mais uma distribuidora pública, não é mais uma estatal, virou uma empresa privada, eles fazem o que bem quer, o que bem entende. O caminho é a Petrobras voltar a ter a sua distribuidora. O caminho é nós lutarmos para reestatizar a BR Distribuidora. E não pode o brasileiro, a brasileira, o empresário, o agricultor continuar pagando um diesel e uma gasolina cara se a Petrobras está baixando o preço da produção, da matéria-prima, que é o principal. Perfeito, deputado. Antes de a gente falar, né, sobre essa solução, queria que o senhor falasse um pouquinho desse vídeo. Teve aí, né, um grande engajamento. É importante falar com esse público, principalmente das redes sociais. Não tem como a gente separar política de rede social. Está tudo realmente muito ali incluso, misturado. Então é muito importante essa divulgação, né? Jéssica, tanto o presidente Lula como o presidente Edinho, eles têm sido muito claros. É uma tarefa militante, uma tarefa de cada um de nós divulgar as boas ações, divulgar as decisões acertadas do presidente Lula, nesse caso, através da Petrobras. E é nossa tarefa também esclarecer quanto que decisões maléficas da época do Bolsonaro, da época do golpe, do impeachment, da época de Temer, ainda afetam a vida das pessoas. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a venda da BR Distribuidora. Então, eu procuro sempre no meu Instagram, no meu Facebook, em outras redes sociais, até mesmo no TikTok, divulgar aquilo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, chamar a atenção das pessoas para todos os problemas que nós herdamos, em especial dos 4 anos desastrosos, né, que foi a gestão Bolsonaro. E eu imagino que quem assiste, por exemplo, quem está assistindo a entrevista agora, consegue entender melhor as coisas. Por exemplo, as pessoas conseguem entender por que lá no passado nós lutávamos contra a venda da BR Distribuidora. Por que nós fazíamos de tudo para que a privatização da BR Distribuidora não acontecesse. Hoje as pessoas começam a entender. A BR Distribuidora, ela funcionava como uma espécie, né, de garantia, como uma espécie de mecanismo de equilíbrio, para que, de fato, quando a Petrobras abaixa o preço do diesel, abaixa o preço da gasolina, quando chega lá na ponta, se a BR Distribuidora fosse estatal, é claro, ela também abaixaria. E aí, se as distribuidoras fizessem, né, um cartel, fizessem lá um acordo de não rebaixar o valor, de não repassar a redução da Petrobras, né, a clientela automaticamente ia começar a procurar os postos da BR Distribuidora, onde o diesel e a gasolina estaria muito barato. Então o Brasil perdeu, né? O governo federal perdeu, a Petrobras perdeu uma ferramenta, né, de luta contra preços abusivos no mercado de combustível
do nosso país, que inclusive recentemente nós descobrimos, a partir de uma ação da Polícia Federal, uma ação acertada do governo Lula, que o setor de combustível é um setor, inclusive, infectado, né, pelo PCC, pelo crime organizado. Então, a gente precisa achar uma solução. Ou a Petrobras vai criar uma nova distribuidora, ou o Brasil vai criar uma nova estatal para cuidar dessa parte importante do processo, né, de crescimento e desenvolvimento do país. Ou nós vamos achar meios jurídicos, né, isso precisa ser melhor observado, analisado, para reestatizar, para desfazer uma privatização. Até porque o Paulo Guedes e o Bolsonaro, com o apoio da extrema-direita do país, venderam a BR Distribuidora a preço de banana. Nem de banana não é, né? Venderam, né, de uma maneira irrisória, né? Um preço fictício, né? Uma empresa que tinha um valor muito importante, não só pelo valor da empresa, mas pela maneira como ela era estratégica, né, para poder fazer a disputa de preço, manter o preço dos combustíveis em níveis razoáveis, e que essas reduções, inclusive teve várias reduções do diesel no final do ano passado, no início desse ano, que também não foram repassadas integralmente. Teve um período ali, eu não me lembro agora, que o diesel abaixou 12%. A Petrobras abaixou 12% na venda para as distribuidoras. E elas não repassaram quase nada dessa redução, como acontece agora com a gasolina. Perfeito, deputado. O senhor explicou bem no vídeo publicado pelo Instagram que a solução realmente, né, é estatizar ali a BR Distribuidora. E como é que a bancada do PT, como é que a bancada do partido está se mobilizando para a gente finalmente chegar e ter essa solução tão esperada, né, por toda a população brasileira, por todos os consumidores aí que precisam da gasolina, precisam do diesel para se locomoverem todos os dias para os seus trabalhos? A nossa bancada cumpre esse papel, né? Muitos outros deputados e deputadas, senadores e senadoras do PT mostram isso, falam sobre isso, propõem isso. Agora, é claro, nós não temos poder de decisão. Decisão cabe ao governo, decisão cabe à Petrobras, né? E decisão como essa cabe também ao Congresso, né? A gente, uma hora ou outra, está ali tensionando outros partidos, tensionando outros deputados e deputadas para que eles tomem uma posição de defesa, né, do interesse da população. E o que mais afeta a redução dos preços ali realmente na bomba, né, ali diretamente para o consumidor? O que mais afeta essa redução de preço? É claro que no preço do combustível você tem os tributos, você tem o transporte, você tem, inclusive, tributos estaduais. Vale aqui a gente denunciar, né, que em muitos estados houve uma elevação, um aumento do ICMS cobrado nos combustíveis, né? Os nossos deputados que estão nas assembleias legislativas cumprem e precisam cumprir esse papel de denunciar os governadores que estão aumentando tributos da energia elétrica, da água, dos combustíveis, né? Porque senão, muitas vezes as pessoas acabam compreendendo que a culpa é do governo federal, né? Agora, a falta de uma concorrência de uma estatal pública, como eu disse, faz sim as distribuidoras vender, colocar o preço que elas bem entendem, né? A BR Distribuidora, ela não tinha, eu até exagerei um pouco no vídeo, né, 70%, 80% do mercado, né, da distribuição de combustível no país. A gente tem grandes multinacionais, a Ipiranga, a Shell, né, tem empresas nacionais que fazem a distribuição, mas a BR Distribuidora, à época, né, que ela era pública, ela tinha 30%, 40%. E já com esse percentual, ela conseguia equilibrar melhor os preços, né? Agora, a gente denunciar, a gente explicar isso para a população, é claro que vai mexer um pouco com os brilhos, né, das distribuidoras. Se elas fizerem preços abusivos e todo mundo ficar quieto, todo mundo ficar assistindo, elas vão abusar cada vez mais. Se houver reação pública, indignação, questionamento, inclusive judicial, propostas, né, de criar uma nova estatal que faça a distribuição como a BR fazia antes, eu não tenho dúvida que só isso pode criar um ambiente para a mudança da postura das atuais distribuidoras privadas. Então, é um processo de luta política. Nós temos que fazer, né, no parlamento, no governo, na Petrobras, mas que a gente tem que fazer, sim, na sociedade, nas ruas e nas redes. Por isso que eu estou aqui.
Que bom ter o senhor, né, realmente engajando nas redes sociais, muitos jovens, né, aproveitam para compartilharem com seus familiares, isso é muito importante. Eu tinha falado para a gente comentar um pouquinho sobre os preços, né, de governos anteriores. A gente preparou uma reportagem, um trecho da nossa repórter Fran Martins, onde ela explica bem a diferença desses preços, como é que era a situação antes do governo Lula. Vamos assistir rapidamente. Ainda no início de sua gestão, Bolsonaro reajustou o preço da gasolina em 116% e o diesel encareceu 95,5%. Na época, a inflação oficial do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 20,6%, de acordo com dados da Petrobras, analisados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Olha aí, deputada, a gente acompanhou, né, no trecho da reportagem da Fran Martins, é muito discrepante essa diferença aí de valores do governo de Jair Bolsonaro. A gasolina quase aumentou, quase 100%, o diesel 95%. Como é que o senhor avalia aí a comparação de preços desses dois governos? Meu parabéns por você estar mostrando isso, né? Na verdade, nós precisamos resgatar, tem imagens, tem fotos, só no Google, né? O período em que a gasolina, em muitos lugares, chegou a 8, 9, e a gente teve casos até mais extremos, da gasolina está custando mais de 10 reais. É como se hoje a gasolina estivesse 12, 13 reais, né? Corrigindo pela inflação do período. Então, a situação na época do Bolsonaro foi muito trágica, foi muito pior, né? As coisas estavam muito mais desordenadas, né? A retomada do papel da Petrobras, a postura dela como uma empresa estatal, a gente tem que colocar de lado, né, qualquer tipo de chance de venda, de privatização da Petrobras, das suas refinarias, né? Acabou ajudando, é claro, a organizar melhor, né, o mercado de combustíveis no nosso país. Mas é uma tarefa nossa. Eu falava, né, do pedido do presidente Lula que a gente divulgue, que a gente publique, que a gente use inclusive o WhatsApp, o status do WhatsApp. É uma tarefa nossa militante explicar essa questão dos combustíveis, como nós estamos fazendo, mas é uma tarefa também a gente relembrar, pegar lá as fotos dos postos de gasolina, os vídeos que existem de quando a gasolina chegou a 9, 10 reais em algumas regiões do Brasil. É bom a gente sempre relembrar, né, deputado, e reforçar também que o nosso presidente Lula está se encaminhando aí para o final do seu terceiro mandato e a menor inflação desde o início do Plano Real, não chega nem a 20%. Então é sempre bom a gente relembrar esses números. Com certeza, né? E a inflação ela poderia estar ainda muito menor se a gente tivesse, né, uma estatal fazendo a distribuição de combustível e criando uma competição que equilibrasse de forma justa os preços quando a Petrobras faz uma redução, né, do valor que ela vende o diesel, no valor que ela vende a gasolina, para hoje no mercado apenas de distribuidoras privadas, né? E diminuir a inflação, controlar ela, a gente sabe que tem um outro efeito, né, um outro resultado. Nós estamos lutando, nós vamos continuar insistindo muito pela redução dos juros. Hoje é o grande mal do nosso país, é o que tem impedido o Brasil, inclusive, de crescer mais, de gerar mais emprego, apesar do país estar num bom momento de crescimento do PIB, de empregos batendo recorde. Se não fosse a taxa de juros no patamar que está, que tem uma certa relação com a inflação, pelo menos o Banco Central usa isso como disputa, o Brasil estaria crescendo muito mais, gerando muito mais emprego. Então, o processo eleitoral do ano que vem ele também vai nos permitir discutir isso. Né? E nós vamos chegar no processo eleitoral, o PT precisa discutir isso, com proposta, né, de como fazer para que haja, de fato, né, redução na bomba quando a Petrobras reduz o custo do combustível para as distribuidoras. Perfeito. E ainda falando do governo anterior, a gente sabe que lá em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tentou fazer aquela manobra, né? Fez o congelamento ali também no preço dos combustíveis, justamente para não ter essa diferença ali nas urnas, mais desgaste nas urnas. Ele pode ser punido de alguma forma por essa manobra que ele tentou fazer em 2022, durante o período ali das eleições? Olha, eu fui relator da Câmara, né, nós aprovamos um projeto
do presidente Lula em 2023, inclusive para pagar a dívida que o Bolsonaro deixou por parte do governo federal com todos os estados e com todos os municípios. O Bolsonaro, em 2022, fez festa com o chapéu alheio e de forma ilegal, obrigou os estados a reduzir artificialmente o valor do ICMS, para daí artificialmente também criar uma pequena redução nas bombas, nas distribuidoras e nos postos de combustíveis. Quem pagou essa conta fomos nós, como várias contas que nós temos que pagar de problemas que foram criados no governo anterior, governo que deu calote até em precatórios. Precatórios são dívidas que o governo tem com empresas, com cidadãos, dívidas que já transitou em julgado, que não cabe mais nenhum tipo de recurso. O governo Bolsonaro simplesmente parou de pagar e aí a gente teve que fazer esses pagamentos em 2023, 2024. Acho que até hoje o governo federal está pagando contas que o governo Bolsonaro criou. É um grande rombo, Inclusive, uma das promessas do presidente Lula também foi realmente ressarcir até os próprios aposentados que foram vítimas, daquele grande golpe, daquela grande farra do INSS. E a gente vai se encaminhando aí para o fim do nosso Café PT, mas eu queria encerrar essa nossa conversa, esse é o nosso café, com o senhor explicando um pouquinho sobre a caravana federativa. O senhor já está no Paraná, Foz do Iguaçu, na verdade, já para participar. Quinta e sexta. Queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa caravana, qual o objetivo, explica para a gente, para o pessoal de casa, como é que vai funcionar tudo. Nós estamos organizando um grande evento, inclusive com a presença de vários ministros, onde todos os ministérios, as empresas públicas vão estar reunidas aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, para apresentar a prefeitos, vereadores, entidades, as políticas do governo federal, as possibilidades de parcerias, de ação conjunta. Nós estamos vivendo aí um momento ótimo, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, e é muito importante a parceria dos municípios, das entidades. Nós estamos vivendo um ótimo momento do PAC, o governo federal voltou a apoiar a construção de creches, de escolas, a construção de unidades básicas de saúde, de centros de atenção psicossocial, os nossos CAPs. O governo voltou a investir na renovação da frota do SAMU, da frota do transporte escolar. A gente tem pé de meia, farmácia popular, mais médico. Tudo isso envolve uma parceria forte com os municípios. Então, nós estamos mobilizando centenas, milhares de vereadores, prefeitos aqui do Paraná. Estamos trazendo a estrutura de Brasília, as superintendências que existem aqui no estado. Durante 2 dias, nós vamos estar não só apresentando os serviços, as ações, os investimentos que o governo federal está fazendo e pode fazer, vamos estar apresentando as ações da Itaipu, que está investindo muito aqui no Paraná, também no social, na geração de emprego, na conservação ambiental, mas nós vamos também abrir um espaço de debate para ouvir as lideranças políticas do Paraná, lideranças empresariais, lideranças da agricultura, dialogar com os próprios parlamentares. Então vão ser 2 dias também de muito debate, com muita humildade, é claro. A gente quer melhorar, a gente quer aperfeiçoar as ações do governo federal, que já está dando certo. Queremos somar, é claro, apoio político, para a gente poder, no Congresso Nacional também, ter um nível de consciência que permita o Brasil avançar. Então não vamos desistir de taxar o BDD, as bets, os jogos eletrônicos, os bancos e os bilionários podem e devem sim pagar mais imposto, até para que a gente possa ampliar esses programas que eu citei aqui. E a força política dos prefeitos, dos vereadores, das entidades, das organizações, acaba influenciando de forma positiva o Congresso Nacional. Então é um grande evento, queria convidar quem está assistindo para ir lá no meu Facebook, no meu Instagram, tem também o meu canal no WhatsApp, digita lá Zeca Dirceu, que a gente tem toda a programação, tem todos os detalhes de como participar, e a gente vai estar transmitindo na quinta e na sexta também muito do resultado desses eventos, dessas atividades que vai acontecer em Foz do Iguaçu, mobilizando aí toda a estrutura do governo federal. Isso já aconteceu em outros estados, vai acontecer ao longo desse ano, ao longo do ano que vem. Então é importante também que outros estados aí se mobilizem e levem também a caravana federativa para o seu estado.
Coisa boa. Quem quiser acompanhar, então é só acessar aqui o Instagram do deputado, a gente coloca para vocês na tela. E essa caravana, deputado, estava vendo aqui, já passou por mais de 12 estados brasileiros. A gente tem aí a próxima cidade, a próxima região, um spoilerzinho para o pessoal de casa, por onde essa caravana vai passar, ou ainda não? Eu não tenho aqui, mas com certeza o governo federal já deve ter uma agenda programada aí para os outros estados, né? Como eu falei, esse ano e no ano que vem, o objetivo é fechar, né, as 27 unidades da federação, os nossos 27 estados. E a gente, claro, continua acompanhando e fica o convite aqui na próxima também. A gente espera, viu? É sempre bom ter o senhor conosco aqui no Café PT. Um abraço a todos e bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, até a próxima. Muito obrigada por esse bate-papo.